4, no versículo 3. Diz assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Até aqui. Oremos. Mais uma vez, Pai, louvamos o teu nome, pedimos a tua graça e o teu amor e o teu Espírito Santo, para que o Senhor encha esta igreja, encha esses corações, e todos tenham um entendimento claro, na linguagem mais simples possível. Teu Espírito Santo, Pai, nos convença, nos mostre, nos ajude nessa noite, libertando, salvando e fazendo o teu povo crescer. Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, eu quero pedir que você ore. Eu fiz uma oração, mas eu quero que você tenha um momento para oração. E na verdade, vai ser uma oração assim. Todos vocês que estão aí nos bancos, você vai se reunir com a sua família ou com as pessoas que estão e vão orar ao Senhor. Eu quero que nessa noite você de fato seja impactado pelo Espírito Santo. Que o Senhor fale a você. E que você de fato, ao retornar para a sua casa,
você possa não ser mais apenas ter feito uma visita a esta igreja, mas que você saia daqui como esta mulher saiu e foi lá com o seu cântaro, o seu pote, ali aquele vasilhame, e foi à cidade falar com as pessoas. Então, se junte aí, 2 ou 3, quando você estiver, e façam orações, em nome de Jesus. Ore mesmo, Senhor. Tenham aí 5 minutos orando para a glória de Deus. Porque nós somos de Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo em nossas vidas. Que esse casal possa entender e se lembrar disso também, e que eles possam procurar o íntimo da alma deles, e eles vão achar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Irmãos, seja bendito o Senhor em todas as coisas. Quando a gente está falando dessa história, lembramos de Samaria. Samaria era uma região em que ela era considerada o reino do norte, dos judeus, 10 tribos, e esse povo, pela rebeldia, caiu na mão dos inimigos no ano de 722 a.C. e passou a ser dominado pelo inimigo. A Síria dominou tudo. Mas na frente eles estiveram na mão dos babilônios e assim, alguns anos, diante de alguns reinados inimigos, de tal forma que vários anos foram cativos ali, 70 anos aproximadamente. Então, durante esse tempo do cativeiro, houve uma mistura muito grande dessas 10 tribos com os povos, em especial os assírios. Há uma história que está registrada em 2 Reis, no capítulo 17, versículo 24, em que os povos se misturaram de tal forma, o povo que era judeu, que havia uma proibição na lei para não se misturar junto com os assírios, de forma que eles se envolveram com
aproximadamente 5 raças ali em Sicá e outras cidades vizinhas, de qual houve uma mistura muito grande. Se a gente for traduzir hoje, houveram 5 casamentos ali entre o povo de Israel, as 10 tribos, que era Samaria, e então esse povo terminou se convertendo de uma certa forma aos assírios. É tão interessante que eles passaram a adorar os deuses dessa região, mas não deixaram de adorar ao Deus de Israel, de forma que eles adoravam, tinham 5 deuses ou mais, teoricamente 5, mas talvez tivesse até mais, mas os mais conhecidos, e desses deuses, eles também adoravam e faziam sacerdotes para adorar o Deus vivo. É muito parecido com as religiões de hoje. A grande maioria acredita em Deus, adora a Deus, faz culto a Deus, faz preces, mas também tem suas crenças. Tem gente que ele vai no terreiro, ele vai a Iemanjá, ele vai no centro, ele vai da igreja católica, ele vem numa igreja evangélica, ele vai em vários locais, ele faz diversas situações, mas ele não para de crer no Deus Todo-Poderoso, mas também crê em diversas saídas. O que aconteceu com Samaria foi exatamente isso. Passou a fazer culto à idolatria, mas também culto a Deus. Essa mistura gerou uma grande inimizade com as 2 tribos que deu-se o nome de Israel. Muito bem, esse povo ficou inimigo depois do cativeiro. Então Samaria ficou ali ao lado de Israel, mas a Bíblia diz que eles eram inimigos, não se falavam. Eles não trocavam, porque achavam que aquele povo era misturado. Muito bem, a Bíblia diz aqui, em João capítulo 4, que era necessário que Jesus passasse por ali. E esse era necessário, como está aqui no versículo 4, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, porque Jesus estava indo para outra província. Isso aqui, claro, foi uma situação do Espírito Santo, impelindo Jesus para ir para esse lugar. Então ele chegou, pois, a uma cidade, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Jacó, ele habitava em Sicar, e ali ele tinha feito um poço. Foi ali também que ele encontrou a sua esposa. E também muitas outras pessoas marcavam o encontro nesse poço. E ali ele dava água aos animais. Foi ali nesse poço que agora estava alimentando o povo de Samaria que Jesus se encontra. E a Bíblia diz aqui que ali estava a fonte de Jacó e Jesus estava cansado da viagem. Não diz que ele estava com sede, mas diz que ele estava cansado da viagem. E então ele assentou-se ali junto à fonte, e os discípulos tinham ido à cidade fazer compra, e a hora sexta, vocês sabem qual era a hora sexta? O sol estava aqui. Então o sol estava, sol da Galileia, sol de Samaria, sol de Sicar, era uma coisa, era sol, não era o sol de aldeia, era um sol para valer mesmo. Então ali veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus faz uma interpelação: dá-me de beber. Entenda que a Bíblia diz que Jesus estava cansado, mas Jesus agora se dirige a ela e diz o quê? Dá-me de beber. Na verdade, o Senhor Jesus, ele sempre foi muito sábio, e a gente tem muito que aprender continuamente com ele, a forma de lidar com as pessoas. Em cada área, com cada pessoa, Jesus usou estratégias diferentes. E eu preciso de água. Então, a sede é minha, não é de Jesus. Então, nessa situação, Jesus, ele parou meio-dia e pediu água àquela mulher, pois seus discípulos tinham ido à cidade. Então a mulher lhe disse: como você, sendo judeu, faz uma pergunta indecente dessa? E aqui eu já vejo uma estratégia fantástica. Jesus sabia que precisava aproximar aquele povo, a quem também pertencia Abraão, daquele povo que se achava que todos eram de Abraão, que eram as 2 tribos. Então, nesse momento, Jesus começa a quebrar um laço das dificuldades. E eu já tive uma lição fantástica aqui. Porque talvez povos religiosos ou não religiosos, mas que nós começamos a ter no nosso coração um certo
não é dos nossos, não pertence. E eu começo a me afastar. E Jesus se aproxima e fala assim: dá-me dessa água. E ela diz: como você se atreve, sendo você judeu, né? Porque não falavam. Então, diz aqui, nisto a mulher samaritana, dá-me de beber, pois seus discípulos iam. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, muito obrigado, meu amado, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva, a água da vida. Muito bem. Respondeu Jesus: respondeu-lhes ela: Senhor, tu não tens o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Amados, deixa eu trabalhar um pouco isso aqui para que nós possamos aprofundar. Na verdade, a palavra cultura, que é uma coisa muito pertinente a nós, e todos nós pertencemos a uma cultura. Lá em Gênesis 2, o Senhor disse, logo ali aos seus primeiros filhos, que Ele iria cultivar a terra. Mas não somente cultivar, Ele ia também ser o gerente da terra, o administrador da terra. O Senhor tornou a terra submissa a quem iria cultivar. Nem todo mundo que aqui está tem a gerência onde está. Mas você, se está trabalhando ou fazendo uma outra coisa, você tem uma obrigação de executar uma tarefa. Necessariamente não de gerenciar, a não ser apenas aquela partezinha. A Adão, o Senhor deu o trabalho para ele fazer, e ele deu a primazia de poder trabalhar a terra gerenciando, ou seja, ele tinha autoridade. Ok, a palavra de cultivar, ela também faz parte da palavra cultura. Essa é a verdade, do hebraico, do abade, que significa guardar, trabalhar, servir, labutar, fazer alguma coisa, cultuar, está no meio dessa palavra. Entenda como é interessante. A gente nunca tinha pensado nisso. Ou seja, você vai cultivar algo, mas também vira uma cultura. E se está cultivando e tem uma cultura, também é a premissa de um culto. E é tão interessante e poderoso isso, porque na verdade o ser humano foi feito para participar de uma cultura, e naturalmente ele cultua aquilo que está ao seu redor, de uma certa forma. Se ele não entender para quem ele está fazendo, para quem ele está trabalhando, se ele não entender, só aqui lembrando, todos os povos, em todos os lugares, eles cultuam. Todos os povos. Aquele que fala que não crê em nada, ele está cultuando, porque ele está trabalhando. Você vai lá na tribo, ou vai no ateu, e ele tem uma cultura, ele tem um labor. E então ele faz isso. O que acontecia aqui, na verdade, com essa mulher, é que ela também cultuava os deuses. E até falava, nossos pais adoravam aqui, e eles lá, e tal. Jesus, nem aqui nem lá. Havia uma cultura. Então, na verdade, eu estava pensando, por que essa mulher, ela tinha 5 maridos, e já havia passado, e ela disse que o que tem agora, Jesus disse, esse não é teu. Então eu pensei nessa mensagem dizendo, a mulher samaritana e seus 7 maridos. Porque Jesus disse que ela disse, você teve quanto? 5. O que você tem agora não te pertence. Então, em outras palavras, 6 maridos, na verdade, ela estava fazendo e vivendo da mesma forma que de fato o povo samaritano costumava viver, que era uma vida mista de adoração dos deuses. E essa mulher, na verdade, tem um sentido espiritual. 5 maridos, se eu vou lá para a 2 Reis, o povo adorava a 5 deuses. 5 deuses. Então eram 5 casamentos que eles tinham. Vem mais um casamento, do qual esse marido dela, era dela, mas era marido de outra mulher também, ou outras mulheres. A verdade é que ela estava levando uma vida também mista, dentro de um novo relacionamento. E aí Jesus se apresenta agora. Ele diz, olha, você bebeu água, ou a sua saúde, a sua vida, as suas emoções, em 5 fontes, está bebendo em mais uma, mas você vai voltar a ter sede. Porque nada vai lhe saciar.
Aí ele fala, se beber da água que eu lhe der, você não terá sede, vai jorrar uma fonte de dentro de você. É diferente. Então nós poderemos pensar, e eu quando estava analisando a respeito desse texto, é que nós costumamos tentar, de uma certa forma, e fazemos vários casamentos na história. E pode ser um casamento com a cultura, pode ser um casamento com a família, pode ser um casamento com o trabalho, com a empresa, com o dinheiro, com os negócios, com a roupa, com a beleza. Vários cultos nós poderemos oferecer. Porque a nossa cultura influencia, pode ser o clima propício da nossa época agora, junino. Mas entendam, é que não há saída para o nosso coração genuinamente se nós não fizermos a escolha correta. Porque essa mulher, ela tinha tido 5 maridos, nós não sabemos o motivo, mas ela teve 5 tentativas de ser uma mulher feliz. 5 vezes. E ela, com certeza, seja no sistema de adoração aos deuses, lá de Samaria, como eu falei aqui, ou mesmo na vida pessoal, elas foram 5 tentativas e nenhuma delas deu certo. Nenhuma tentativa. Porque muitas tentativas que nós fazemos são tentativas para o nosso eu, o nosso ego, os nossos vazios, as respostas que nós almejamos, que nós queremos. Mesmo assim, por melhor que essas respostas sejam, nós não conseguiríamos preencher por completo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Há muitos irmãos e pessoas que eles, de uma certa forma, têm uma cultura em seus corações que lá no íntimo cultuam. Tem uma cultura muito tênue, ou pode ser uma coisa exacerbada, avassaladora, mas ela pode ser uma coisa sutil. Mas qualquer coisa ele troca pelo culto genuíno que é Jesus. Qualquer coisa. Ou seja, não há uma paixão, não há uma sede que mata a sede em si, dentro da pessoa, o Cristo, mas ele é capaz de trocar. Isso é uma análise. Quando Jéssica cantou aqui, ele falando sobre aquela proposta que Pedro disse assim: para onde iremos nós? E ele cantou: não há outro lugar. Não há outro lugar. Para onde iremos nós? O que é que pode nos preencher? O que é que pode fazer a gente se tornar alguém feliz, realizado, mas de fato com a sede onde vem a completar? Só tem um casamento que dá certo. É com Cristo. Todos os outros não conseguem realizar plenamente as nossas vidas. Por mais que venhamos nos esforçar, por mais que venhamos nos debruçar, por mais que eu seja um excelente marido em casa, eu seja um pai maravilhoso, eu seja um ótimo irmão, mas isso em si não preenche a vida dos outros por completo, e nessas pessoas me preenche por completo. Agora, quando você tem uma relação, porque Jesus disse, ele diz assim, Jesus disse: se conheceras, versículo 10, o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Entenda, Jesus vai à mulher, pede água, e agora ele inverte a situação. Ele disse: se você conhecesse o dom de Deus, era você que pediria, e ele te daria água viva. Água viva. Água significa vida. Água significa palavra. A água, ela dá de fato, se tem uma briga no mundo, é por água. Se há uma crise no mundo, é por água. E todos ficam loucos quando a água falta. Se a bomba queima, já aqui em aldeia já fica uma tristeza. O pessoal já começa a entrar em parafuso. Então a água, ela representa tudo. Mas Jesus está dizendo: a água viva, era essa que você estava precisando. E é interessante porque ele está levando ela a se converter. E ele diz no versículo 11, ela disse, respondeu ela: Senhor, tu não tens com que atirar, porque o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? O poço é fundo, mas o poço é também de uma tal situação que todos que desejam beber têm acesso a essa água. Todos. Aliás, eu diria que essa água viva, ela é tão simples que as pessoas complicam. Acham tão fácil que falam assim: não pode ser.
Não pode. Então Jesus fala assim, é água viva, a água que muda, que sacia a sua sede. Eu sei que todos aqui vocês estão lutando por alguma coisa, uns para passar no Enem, um para ter o primeiro emprego, outros para fechar um bom negócio, outros para poder avançar, talvez investir, enfim, há várias situações. Um está pensando no casamento, outro está pensando nos filhos, tudo são águas, mas água viva, mesmo para valer, é somente uma dependência genuína de Cristo, em todas as áreas. E essa preenche por completo as nossas vidas. Eu não sei se você está preparado para isso. Sabe quando é que você está preparado para dizer que vai se alimentar somente da água viva e ter uma única adoração? É se por um instante o Senhor fizesse um teste com você. Eu vou tirar tudo que você tem durante uma semana. Tudo que você tem, tudo. Igual fez com Jó. Uma semana. E viria se você se comportaria desesperadamente, xingando Deus, abandonando a fé, não indo mais na casa do Senhor. Como você reagiria? Pare por um segundo e pense. Pense hoje. O Senhor fala assim, eu vou ver. O Senhor já viu. Mas só para ele se conhecer. Porque muitos de nós não nos conhecemos. Porque queira ou não, muitos de nós bebemos águas variadas em diversos lugares e não temos entendimento a esse respeito, porque quando vem alguma situação, tudo muda. Uma certa feita, uma irmã daqui falou, pastor, desde que aconteceu uma situação na minha família, eu não tive coragem sequer de orar, porque ela é como se ela ficasse pensando assim, eu acho que Deus é culpado desse negócio. Então eu não vou nem orar. Então, essa mulher se alimentou por décadas, com 5 maridos, por décadas, ela vivendo um culto misto ao Senhor, um culto que dava para o Senhor, mas dava glória para os outros. E agora Deus está dizendo, aqui Jesus está falando assim, se você beber da água viva, você não terá mais sede. Respondeu ela, Senhor, tu não tens onde tirar essa água, o poço é fundo. Só que ela estava falando com a própria água. Ela estava falando com a própria água. Quem dava água era a palavra de Cristo, era a presença dele. E ela disse, você não tem como tirar. Amados, não há dificuldade nenhuma para nós. Não há. Nenhuma. Se você quiser, de fato, você pode subir, você pode descer no vale, pode ir no monte, você pode, não sei o que, faz um montão de coisas. Mas eu digo que a palavra do Senhor está juntinho ao seu ouvido e ao seu coração, para você crescer. Você precisa. Você imagina na reunião, o irmão falou assim, eu quero que ore por mim para eu ter vontade de ler. E faz sentido, porque quando ele lê, ele vai ver coisas que ele nunca viu. Ele vai entender coisas que nunca tinha entendido. Então, ele diz, respondeu, não tens com que tirar. 12, és tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai? Nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, afirmou Jesus. Quem beber desta água, tornará a ter sede. Qualquer adoração que você fizer, qualquer coisa que você botar a sua confiança, você voltará a ter sede. Jesus, ele é o marido perfeito. Escuta o que eu vou lhe dizer. Quem casa com Cristo não sente falta mais de nada. Cuidado com o seu amém. Eu falo isso. Quem casa com Cristo não sente mais falta. Jesus preenche tudo. Se você sente um vazio na sua vida e acha que a questão é o emprego, e que depois daquele emprego todo o vazio se resolverá, não será. Claro que o emprego você precisa, porque é bíblico, trabalharás. Não, eu tenho que passar na faculdade, na Universidade Federal, e vai ser isso. E no curso que eu quero, isso vai me preencher. É ilusão. Depois que você estiver fazendo o curso, perceberá que as suas angústias permanecerão. Eu preciso passar no curso de tal, mas desse nível, e achar que tudo se resolve. Não se resolve. Entenda, todas essas coisas são necessárias, mas a sede que você tem é a sede de uma profunda comunhão com Cristo. A sede que o Espírito Santo navegue dentro de você. A sede que você se sente preenchido onde quer que esteja. Tipo, vai fechar um negócio e não deu certo, e você fala assim, ainda assim estou transbordante da água viva.
Estávamos conversando num pequeno grupo essa semana, e o irmão Anderson, ele não veio agora à noite, mas está aqui, ele falou assim, eu saía daqui, eu ia até São Luís do Maranhão, eu rodava 1.600 quilômetros sem parar, talvez só para ir ali no banheiro, fazer um lanche e tal. Chegava lá, uma reunião marcada, um negócio que ela achava que estava pronto, a pessoa nem atendia ele, não fechava nada, e ele voltava. Era uma semana, chegava em casa no sábado, via a mulher, no domingo estava voltando, já estava na estrada. Então tudo isso, quando ele passou a conhecer e a beber da água viva, tudo foi mudando. Tudo foi mudando. Hoje ele está com uma área muito maior, ampliada, o Senhor deu a ele para ele trabalhar, mas meu amigo, todo final de semana ele está em casa. Sábado, domingo, o PG dele está aquela bênção, as coisas acontecendo, a família dele está linda, a crise do casamento zerou. Quantas vezes eu tive que conversar com eles, é uma bênção agora. Ele amadureceu com o quê? Bebendo a água da vida. Bebendo a água da vida. Eu não quero trazer mensagem para vocês complicadas, eu quero trazer mensagem bem simples. Mas não tem complicação. É a água da vida para tudo. Então nós precisamos mudar o foco, porque você acha que vai arrebentar, que vai ser... Entenda, fazer as coisas com excelência para Deus, isso sim, tudo com excelência. Fazer, é para cumprir? É. Estou envolvido nisso, vou fazer. É para fechar negócio, eu vou fechar. E vou mesmo, em nome de Jesus. É para abrir a porta de um emprego, o Senhor vai abrir. Conversa com o Senhor, mas agora não conversa derrotado. Já conversa, Senhor, tu já me deu a vitória com você. Já me destes. E eu só quero agora que tu me digas qual é a porta. Certamente tem mais de uma. E ele vai fazer o que for. Não consegui entrar na faculdade federal, porque eu não ia pagar nada, só ia gastar com outras coisas. Então o Senhor vai dar a condição de você fazer e estudar na faculdade particular. Não quero, aí é outra história. Mas vai dar condição e Deus vai prover os meios. Tudo vai depender o quanto você bebe da água viva. Quando esta mulher, enquanto ela viveu a vida dissoluta dela, tentando a felicidade, adorando os deuses samaritanos, e mais o Deus Todo-Poderoso, e casando, ela está dizendo assim, eu preciso achar a felicidade, eu preciso ser realizado, eu preciso viver uma vida abundante. E na verdade nunca aconteceu. E agora já estava pior, porque ela começou, antes ela permanecia cada um marido, agora já tinha um marido que já estava dividindo com outras mulheres. E não resolveu, ela tinha que pegar o 7º marido. Gente, qual o número do homem? Em Apocalipse? 6. Não é 666 não. 6. 666 é número de homem também. Por quê? Porque eu já falei. É o homem repetindo a dose, querendo ser Deus. 6. Não deu certo. Vamos tentar de novo? 6. De novo, 6. Já vai 666. E se continuar vai 666, não sai, não tem jeito. Mas chega Jesus e fala assim, você teve 5 maridos, o que tem agora não é teu, mas eu me apresento agora também. Você veio tirar água num poço profundo, eu não tenho nada, mas eu sou a fonte. Se você beber de mim, casar comigo, eu sou o 7º marido. 7 na Bíblia é o número de quê? Da perfeição. É o número da perfeição. É diferente. Ou seja, tudo está resolvido. Eu não tenho mais que fletar, em hipótese alguma, nem com o número 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. É o 7. É o número da perfeição. E aí fechou tudo. E o Senhor agora anda comigo. E eu sou uma pessoa completa. Eu queria que você se sentisse uma mulher completa. Pastor, um montão de coisa deu errado aí. Eu fiz projetos e sonhos, gastei tempo e dinheiro. E as coisas não estão tão bem. Eu queria que você se sentisse uma mulher, um homem completo. Mas desde que você volte ao poço, e agora ao invés de colocar o seu cântaro ali descendo na cisterna, mundo abaixo, para tirar, cavar a água, o poço já foi todo pronto, meu querido. A água já está jorrando. Isso. Por isso que eu quero lembrar alguns versículos
a respeito disso. Não sei se está ali na linha, tá ok? Gênero, está desligado aqui. Para mim, libera aí, tem uns versículos aí para nós, para estudarmos. Então, essa água, ela é água viva. Vamos lá. Eu não vou ler esse porque esse faz parte do texto. Passa o próximo. Isaías 55:1 diz o quê? Todos que têm de ser, vão lá, vinde, e vós, vinde agora, comprai, comei, vinde, adquirir vinho e leite, sem pagamento e sem custos. Está tudo no Senhor. Próximo. Yahvé será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura, mesmo em terra, ele o quê? E tu serás como uma fonte e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Quando é que isso acontece? Quando você bebeu da água viva. Aí muda, porque agora ao invés de você ter sede, você agora transborda da água viva, e você agora passa a alimentar outras pessoas. O que foi que essa mulher fez? Depois que ela bebeu da água viva, que ela começou a entender, que ela começou a sair daquele mundo espiritual derrotado, ela foi evangelizar Samaria, seus parentes. Era a porta da conversão, de trazer Samaria de volta aos pés de Cristo. Sabe o que vai acontecer? Quando você de fato beber só da água viva, você converterá seus parentes e seus amigos a Jesus Cristo. Vamos mais, que diz lá? Andou? Jeremias 2,13, vamos lá. Olha o erro que você pode cometer, que era o que eles cometiam, mas nós não deveremos cometer. O meu povo comete dois erros, dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados, que não conseguem reter a água. Isso aqui é uma advertência séria para nós. Qualquer um de nós que tentar se desviar dos caminhos do Senhor, da água viva, e tentar jogar a sorte em qualquer outra coisa, irmãos, é isso aí. Eles cometendo dois erros: é abandonar o Senhor, é cavar em cisternas rotas, como tem na sua versão, na maioria aí, rotas, ou seja, furadas, vazadas, poços rachados, não conseguem reter água. É isso. Próximo. Jeremias 31:25. Eis, portanto, que restaurarei o ano do abatido, animarei o exausto e darei forças aos enfraquecidos. Quando isso? Quando a gente só beber da água viva. Foi isso que essa mulher fez. Ela estava cansada. 6 maridos. Mas o 7º marido, deixa eu lhe falar, quem casa com Cristo não sente falta de nada. Amém? Amém. Você está preparada? Mais ou menos. Está preparado, meu jovem? Vamos lá, próximo. Ezequiel 47. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Portanto, essas águas límpidas fluem para lá e saneiam o quê? As águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Onde você passar, exale vida. Onde você estiver, onde você caminhar. Então não seja da confusão, não dê uma de bravo, de mude. E quando você estiver, falar assim: aqui chegou quem se alimenta da água viva. Então eu tenho as palavras para poder também ensinar você a matar a sua sede. É possível, sim. É possível? É possível. Aleluia. Mateus 5,6. Bem-aventurados os que têm, porque serão fartos. Qual a sede e a fome que você deve ter? De justiça. E essa justiça aqui não é de fazer justiça. Cuidado aí. Essa justiça aqui é a justiça da justiça de Deus. A justiça que tira você da miséria, da desgraça, do pecado, e justifica você, perdoando os seus pecados e libertando você. Próximo. Mateus 25:46. Sendo assim, porém os justos para a vida eterna. Quem é justo vai viver abundantemente.
mas já vive agora, já vive a vida eterna. Amém. Já exala o bom perfume de Cristo. Eu creio nisso, dentro da sua casa. Irmãs e irmãos, tem gente que fala assim, se meu marido se convertesse, tudo ia ficar maravilhas. Aí o abençoado se converte. Aí às vezes a criança, a mulher lá começa a dar trabalho. Ou uma inversão. Entenda, você não será o melhor crente porque as pessoas ao seu lado se converteram. No fogo, na chama, na sede, você foi chamado para dar fruto. E bons frutos. Frutos extraordinários. Ali é que é o lugar bom de você ser testado. É no fogo. Próximo. João 4,10. Jesus respondeu a ela: se conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pediria, e ele te daria a água viva. Seja uma mulher evangelista do Senhor, um homem próximo de Deus, tem. É o mesmo, indagou da mulher: Senhor, tu não tens com que tirar essa água, pegar, e o poço é fundo, onde tu tens essa água viva, essa água pura? Que mais? Tem outro lá. Jesus afirmou: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quem beber dessa água fará com que uma fonte jorre, de água viva jorre de dentro de si. O que é que falta em nós? Andarmos cheios do Espírito Santo, andarmos no amor de Deus, andarmos com detalhe. Quem anda bebendo da fonte, vem a cura, que essa água cura. Cura de vícios, cura os medos, cura os traumas, cura a solidão e outras doenças que você tem. Cura a raiva, o ódio, a justiça própria, tudo. Cura de tudo. É Jesus Cristo. Eu fiquei vendo Paulo, um homem que não tinha esposa, que não tinha filhos, que muitas vezes nem amigos tinha. Ele disse que no julgamento dele ninguém foi a favor dele. Ele disse: mas o Senhor me consolou. Você entende isso, minha amada? Entende isso? Eu queria que você deitasse. Quando deitasse e botasse a cabeça no seu travesseiro, você, meu amigo, você dormisse tranquilamente. Dormisse para valer. Agora escute, não cabe cisternas rotas. Não seja você quem causa o problema. Porque se você causa o problema, fica mais difícil. Se você briga, qualquer coisa, xinga os outros, ou então engana alguém, ou faz alguma coisa desagradável que traz prejuízo para a família ou para os outros, então é diferente. Esse poço foi você que cavou e é um poço da morte. Aí o que é que você tem que fazer? Ir a Cristo, tomar uma decisão de arrependimento, consertar as coisas e agora avançar. Mas se você está caminhando já com essas coisas consertadas, ninguém segura você, em absoluto. E Deus vai dar mimos para você, vai dar presente. Aí vir negócios, marido, mulher, filhos, o que vier são todos mimos de Deus. Todos. Mas eu quero dizer que Deus tem prazer em fazer sua vida ser feliz. Em todas as áreas. Todas. Qual a sua frustração? O que é que tira a sua paz? O que é que muda? O que é que lhe perturba? Jesus estava meio-dia naquele poço. O que é que pode fazer com que você amanhã não tenha vontade de ler a Bíblia, nem vir à igreja na próxima semana, de não estar aqui na terça-feira com os homens, ou com as mulheres, ou com os jovens? O que é que faz? Você não está afim de vir na quinta-feira orar, de não participar de nenhum PG, e vai aparecer na igreja daqui a um mês. O que é que acontece? Que tipo de água você está bebendo? Porque é coisa que você não fala para ninguém a respeito de Cristo, nem ora por essas pessoas, e nem ora por você, pior ainda, nem ora por você, de colocar sua vida diante do Senhor e experimentar a água jorrar do Senhor na sua vida. Mude isso. Você sabia que você pode mudar? Tudo passa por uma decisão. Qualquer coisa que lhe tira a paz, qualquer vício, algo que lhe prenda o coração, você pode dizer hoje nesse culto, dizer: Senhor, é o fim desse poço roto, é o fim dessa cova de água suja. Eu vou agora, a partir de hoje, beber só da água limpa.
e você vai fazer as coisas certas. Você vai entrar no carro e vai dizer assim: eu vou beber da água limpa e vou transbordar dela. Você vai se encontrar com alguém e fala assim: eu vou beber da água limpa e vou transbordar dela, de tal forma que se essa água chegar perto de mim, essa água suja, ela será transformada em água boa. Eu creio assim. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso, amados e amadas, nós precisamos apenas mudar e saber que, por último, quando eu falo de uma mulher, a mulher também é o símbolo da igreja. Na Bíblia, mulher também é o símbolo da igreja. Esta mulher de Samaria, ela também era o símbolo de uma igreja que cultuava qualquer coisa, que além de cultuar a Deus, ela também tinha um culto idólatra. Então, essa samaritana, ela confessou o seu pecado a Jesus, ela falou dos seus fracassos. Então, em nome de Jesus, fale dos seus fracassos, abra o jogo para o Senhor, abra com um bom português, não fique escondendo, ou no caso inglês também, pode ser. Então, pode ser, mas fale com o Senhor. Abra o jogo para ele. Ela abriu o jogo ali. Embora Jesus tenha olhado para o seu coração, na hora que ela disse: Senhor, eu vejo. Ele falou tudo a meu respeito. Nada se esconde diante do Senhor. O Senhor está interessado nos seus pepinos, nos seus problemas, nos seus pecados, nos seus fracassos, na sua desgraça, nessas coisas que estão escondidas aí nas cavernas do seu coração, que ninguém sabe, só você sabe, nessas locas escuras da sua alma. Ele sabe de tudo. Você não conta para ninguém. E o Senhor está dizendo assim: sei tudo de você. Quer que eu conte aqui? Faça a relação? Não, Senhor. O Senhor deixa eu falar. É para o seu bem. Quero tirar essas coisas aí. Eu quero dar água viva para você. Então abra a mão. Escute. Abra a mão de tudo aquilo que lhe amarra. Em nome de Jesus. Se você tiver fé e crer, o Senhor inverterá aquilo que você pensa que é bom. Ele vai trocar por uma coisa excepcional, excelente. Porque o Senhor não faz coisinha não, Ele faz coisas grandiosas. Ele muda a história. Mas às vezes você se acostuma: é tão bom, dá para viver, eu posso atravessar a vida, dá para administrar esse probleminha aqui, porque de uma certa forma eu gosto dele. Eu queria que você abrisse mão dele, em nome de Jesus, para dizer assim: eu só quero a água viva na minha vida.